Você sabia que pode treinar texturas de pele sem fazer retrato, apenas fazendo o desenho de uma laranja? Tem dúvidas? Bora lá então! Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos ao Arnas Atelier. Eu sou a Sandra e hoje trago um exemplo de como treinar texturas de pele sem termos de fazer retrato. Quantas vezes nós sentimos, enquanto iniciantes, um certo receio em tentarmos fazer as benditas texturas de pele de um retrato e arruinarmos todo o trabalho que já fizemos com olhos, boca, nariz, cabelos, todo aquele tempo dedicado e jogamos tudo a perder com umas pequenas texturas que não resultaram bem. Uma forma de perder esse medo é fazer um desenho mais simples, como por exemplo dessa laranja, que simula muito bem na sua casca o efeito dos poros da pele, como podemos ver na nossa imagem de referência. Eu já tirei o traço da laranja e agora vou fazer um sombreamento base e depois trabalhar as texturas. Vou trabalhar por camadas, sendo que esta zona vai ser bastante escura. Estou a trabalhar com um lápis 3B. Vou já fazendo as zonas mais escuras, tendo o cuidado de fazer já algumas variações, fazendo ligeiramente os degradês. Sempre com a mão bem leve. Aqui este ponto eu não vou sombrear porque é o nosso ponto de luz e apenas a sujidade que vai sendo arrastada do grafite será o suficiente para dar algum tom. E se não for, temos sempre a possibilidade de ajustar um pouco. Vou virar a folha para dar um tom um pouquinho mais escuro aqui. E agora vamos desbater com papel higiênico. Aqui nestas zonas mais pequenas com o esfuminho. E agora vamos aplicar mais uma camada com o lápis 5B, uma camada nas zonas mais escuras e trabalhar em degradê para as zonas mais claras. E agora aqui nas zonas mais claras vou dar uma camada de lápis HB, de certa forma para uniformizar mais o tom, escurecê-lo mais um pouquinho. Agora vamos passar o pincel para impregnar mais o pigmento no papel e vamos passar o esfuminho nas zonas mais pequenas e o papel higiênico nas superfícies maiores. Para esfumar, agora vou fazer uma passagem com lapiseira para ver se escurece ainda mais um pouco. Esta lapiseira tem uma mina de espessura 0,5 e é um 4B. Aqui eu estou só preocupada em dar o tom nos locais certos e dar a volumetria que eu vejo aqui na laranja. A minha intenção não é que ela fique tão escura como na imagem de referência, porque eu quero que haja um contraste entre o fundo, um contraste maior entre o fundo e a laranja. Vou esfumar com o pincel e esfuminho. E agora nestas zonas mais claras, o nosso papel higiênico para uniformizar aqui. Temos a parte
do sombreamento feito. Agora vamos partir para as texturas em si. Vamos com a nossa caneta borracha abrir pontos brancos para fazer os brilhos. É lógico que não vamos fazer isto na superfície toda e vamos dando toquezinhos aleatórios da borracha, formando um determinado padrão aleatório. Nas zonas mais escuras vamos fazendo mais dispersos esses toquezinhos. E agora, com um lápis, por exemplo, o 2B, vamos começar aqui a criar em oposição alguns pontos mais escuros. Agora, nas zonas mais claras, vamos passar para o lápis B. Se não gostar de algum pontinho que está, voltamos atrás com a borracha e atenuamos umas batidinhas. E vou intensificar aqui um pouquinho mais esta zona. Agora vamos fazer a parte do ramo, que tem uma sombra aqui. Então, eu agora vou passar a fazer o fundo do nosso desenho, que é todo escuro, num tom bem negro, e vou utilizar um lápis 12B. Vou começar de cima para baixo, por isso vou pôr aqui a folha. É a primeira vez que estou a utilizar este 12B para fazer um fundo escuro, por isso eu vou experimentar, passar aqui um pincel mais duro para ver como fica, se gosto do resultado. E sim, é o
Agora vamos continuar. Agora eu vou virar o desenho ao contrário, para fazer aqui esta parte de baixo. Vou fazer com o lápis apontado o contorno. Ups! Como a ponta do lápis é tão fina, facilmente se parte. Agora aqui no contorno eu vou passar a lapiseira, como tem a ponta fininha, funcionando quase como um esfuminho para empurrar os pigmentos do grafite para dentro dos poros da folha, e assim já não corro o risco de manchar tanto com o grafite do lápis aplicado, o trabalho já feito. E agora vou passar o pincel tão próximo do meu desenho. Agora é continuar. Este lápis está a ser um pesadelo. Está já neste tamanho, já partiu a ponta 2 vezes por ser demasiado macio. Vamos lá continuar. Espero que desta vez ele não vá partir. Eu realmente nunca tinha utilizado este lápis 12B para fazer um fundo escuro, mas pensei, por que não? Vamos ver como é que ele responde, e já percebi que não vale a pena utilizá-lo para fundos escuros porque ele é demasiado macio, perde a ponta muito rapidamente, a ponta fica chanfrada e muito grossa. Para fazer tudo o que seja zonas mais pequenas ou mais próximos, que temos que ter mais precisão, ele acabamos por ter que estar sempre a apontá-lo, e resultado, um fundo tão pequeno, acabo por gastar um lápis inteiro. Apesar do tom ser bastante escuro e ficar um fundo até bonito, mas não vale a pena. Conseguimos com outros materiais fazer um tom semelhante e talvez com menos desgaste do material. Por exemplo, usar um lápis carvão ou um lápis PIT. Agora este 12B, mesmo só para coisas pontuais, tipo fazer um pormenor bastante escuro, uma pupila de um olho. De resto, acho que não é um lápis muito bom para fundos. E outra desvantagem, por ser tão macio, ele solta muito pigmento no papel, e o resultado é que já tenho tudo o que era zonas brancas aqui à volta da folha, já estão um pouco sujas. Significa que vou ter algum trabalho aqui depois a limpar o rebordo, e que não teria com outro lápis. Por exemplo, se eu utilizasse um lápis 8B, é lógico que se calhar tinha que fazer mais camadas, e com este fiz só uma camada, mas teria o lápis quase inteiro só com este fundo, mas não faz mal. Vivendo e aprendendo. Vou passar com a minha lapiseira aqui no contorno, que ainda falta. E agora, pincel. E está quase. Agora temos que fazer a limpeza da nossa folha, os limites do nosso desenho em si, e depois é assinar. Eu estou a utilizar uma borracha limpa-tipos para limpar aqui o rebordo. O que eu habitualmente faço também é, com uma folha de papel, cubro o desenho e venho com uma borracha, neste caso uma caneta borracha, e limpo. Depois passo o pincel e pronto. Agora é só assinar e temos a nossa laranja concluída. Ardenas 2023. E pronto, chegamos ao fim do nosso vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like. Se quiserem
acompanhar futuros vídeos aqui no canal, subscrevam e ativem o sininho. Até uma próxima oportunidade. Tchau!